Vamos à segunda parte do vídeo, que eu queria que fosse um só, mas não deu, né? Mostrando aqui para você o fim do governo Lula. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, curta, comente, mande para todo mundo para que a gente possa alcançar pessoas, falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base os nossos princípios. Porque ao contrário do governo Lula, nós temos princípios. Olha só, o governo está chegando ao fim. O governo Lula, ele pode até não cair agora, e nem acredito que vá, mas eu digo chegando ao fim em termos de expectativa, chegando ao fim em termos de reconhecimento. Os próprios eleitores do Lula, é questão de tempo, está acontecendo dia após dia. Eles estão vendo a bobagem que fizeram. O Lula não deveria ter voltado. Na verdade, o Lula não deveria ter saído de onde saiu. Muito menos ter voltado ao poder. E vou dizer uma coisa para você já no início, antes de trazer a primeira matéria, que é de um jogo de futebol, da seleção brasileira, em que o Lula é xingado. Interessante que a Globo está mostrando o jogo, dá para ouvir no fundo os xingamentos do Lula, mas ela não fala nada. Mas eu tenho que trazer para você aqui vídeo. Esse da Globo, que o Tomé Abduch, ele publicou, vídeo de rede social também mostrando esse momento, e um vídeo que foi gravado por uma pessoa da arquibancada, lá nas numeradas do Couto Pereira, que ele fica mais nítido, você vai ver o estádio inteiro xingando o Lula. E ali não teve organização, como foi o 7 de setembro, ali não teve convocação, não teve rede social, não teve nada. Uma pessoa começou a gritar, todo mundo foi atrás, e mostrou o tamanho do repúdio que tem pelo presidente Lula no estado do Paraná, mas era a torcida do Brasil. Então tinha ali torcedor do Brasil inteiro acompanhando a seleção brasileira, e eles mostram bem o que o Lula merece. E ele ouviu. Vou trazer já esse vídeo para você. Para a gente falar do Lula também, a gente vai falar a respeito do evento do 7 de setembro com o Lula, com o Bolsonaro também, mas nesse vídeo principalmente com o Lula, o fracasso absoluto do governo Lula. Diz que tinha 20 mil pessoas. Só se eles estão contando as pessoas que desfilaram, né? Não sei se chegou a ter 20 mil pessoas desfilando, mas as arquibancadas que eles falam, que era pequenininha, era uma fileira de arquibancadas muito pequenas, não tinha nada. E no gramado, absolutamente nada. O povo não foi ver o Lula. Inclusive, a revista Veja trouxe uma matéria durante a semana em que os militares seriam obrigados a ir tirar selfie para comprovar que estavam lá. Depois parece que o exército voltou atrás, militares esses que estavam de folga, não os que estavam de trabalho no dia ou queriam desfilar. Funcionários também, ali dos três poderes, foram convocados para ir. Mesmo assim não foram. O povo não está com Lula. Até semana passada eu acreditava que o Brasil era dividido. E hoje eu vejo que ele pode até ser dividido, mas não é 50-50 como falam, não. O Brasil está dividido, e não estou falando de Bolsonaro, estou falando de quem aprova e desaprova o governo Lula na prática. Acredito eu, pelo menos o que eu tenho visto, que o Brasil está 80-20, se tanto. Se não for, mais ainda contra o governo Lula. Mas eu quero trazer para você o vídeo lá da seleção, só lembrando ainda, antes de falar da seleção, que o Lula, durante a semana, ele teve problema com o Maduro, que mandou ele sair da Venezuela, falou que não vai sair, uma situação que pode até caminhar, até mesmo, para um problema militar aí, tô falando de guerra sim. Brasil, Venezuela, Argentina, a situação ficando complicada, porque a Venezuela quer invadir a embaixada da Argentina, mas que hoje está sob domínio do Brasil. Na teoria, uma invasão à embaixada é uma declaração de guerra. Mas declaração de guerra à Argentina ou ao Brasil ou aos dois? E a situação está terrível. A embaixada, que, repito, é da Argentina, mas está sob a proteção do Brasil, está cercada já há alguns dias, foi cortada a energia, tem pessoas lá que foram opositores ao Maduro, e o Maduro já falou para o Brasil sair que ele vai entrar. Então a situação é complicada. O Ortega falou para o Lula que se o Lula não reconhecer o Maduro, ele vai contar umas coisinhas, e ele usou exatamente essa palavra, umas coisinhas, também contra o Lula. Internacionalmente, o Lula é cada dia mais uma piada. Agora eu pergunto para você, você acha que o Lula manda? Você acha que o Lula é o rei? Imagine um jogo de xadrez, e eu vou dizer para você, o Lula não é o peão, mas também não é o rei. Eu diria para você que o Lula é, talvez, um bispo, um cavalo. O Lula é o cavalo do jogo, tá? O Lula é o cavalo, no máximo, não passa disso. Tem gente acima dele. O próprio Alexandre de Moraes hoje está acima dele, mas o Alexandre de Moraes também não está nem perto de ser o rei. O rei, lembra do jogo de xadrez, um jogo de estratégia. O rei fica protegido. Tem um monte ali de peão, tem dama, ou rainha, tem bispo, tem torre, está todo mundo protegendo o rei. E o rei não está aparecendo, mas não é o Lula. Olha só, aqui não tem ninguém convocando, é um jogo de futebol. E no jogo de futebol, o Lula foi homenageado. Vou trazer 3 vídeos, são curtinhos aqui para você. O primeiro, o Tomé Abduch colocou da TV Globo. Ela está transmitindo o jogo, eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Equador, né? O trecho em que um jogador se machuca, está sendo atendido, e aí a Globo fica, inclusive o pessoal falando alto para tentar cobrir o que as arquibancadas estão gritando. Acompanha comigo.
Postura do André, né? O André sustenta ali a cabeça de área, né? A antiga cabeça de área, e ele libera um pouco mais os 2 meias do Brasil para ajudar os pontas e também os laterais. Enquanto você falava da nossa seleção, o Félix Torres ele trocou a camisa. Assim. O Félix Torres caído no campo, ele causa uma certa apreensão, né, Luiz? De alguns torcedores do Brasil, os torcedores do Corinthians, né? Já que o time está na zona de rebaixamento. Daí foi a transmissão do jogo pela Rede Globo. Você ouviu, no fundo, o que o pessoal está gritando, né? Mas talvez não tenha dado para você ouvir bem. Então as redes sociais também postaram esse mesmo momento aí com a visão da arquibancada. Essa visão aqui, para quem conhece o Couto Pereira, é onde fica o setor da torcida convidada. Como era jogo do Brasil, pelo que eu vi, só tinha torcida do Brasil, né? Ou estava muito restrito o espaço da torcida do Equador. Mas aqui é ali no finalzinho da torcida do time da casa, do Coritiba, e onde começa, já do outro lado, a torcida visitante. Dali que foi filmado o mesmo trecho. É bem pequenininho, só para você ter uma noção. E agora sim eu vou trazer um vídeo. Esse vídeo eu recebi de alguém que filmou das numeradas. Estava nas numeradas do Couto Pereira e filmou, ele é um pouquinho mais longo. Vai dar para você ter uma noção melhor do povo gritando. E você pode ver as pessoas ali embaixo, que cada vez mais pessoas vão gritando, né? Alguém começou, o povo foi atrás, mas mostrou o que pensa do governo Lula. Aí, eu vou falar o que para você? Todo mundo mandando o Lula ir tomar caju, né? Deve ser suco de caju. Mas aí é para você ver, e o que eu digo disso, e acho que esse foi o evento mais importante da semana, porque é uma coisa natural, começou do nada. Não foi planejado, não foi negociado, não foi combinado, foi do nada. O jogador estava caído, sendo atendido, e a torcida começou a gritar do nada. Pegou de surpresa ali a Rede Globo, pegou de surpresa todo mundo, tanto que tem poucas imagens na internet a respeito hoje, ninguém estava esperando isso. Agora começa aí aparecer algumas imagens de torcedores que estavam lá, e também a mídia não está falando. Mas quando um ginásio, um estádio, um pavilhão, está acontecendo um evento, quando do nada começa a gritar, a gente já lembra, já aconteceu isso. Lembra da Dilma Rousseff? Antes do impeachment? Me parece que está se repetindo a história. E a tendência é que isso aqui faz com que vários outros estádios e daqui a pouco centros de evento e convenções e assim por diante, aglomeração de pessoas do nada comece a gritar também. Pode ter certeza absoluta. Me cobre se não acontecer. Já no próximo final de semana, a notícia, isso aqui aconteceu no sábado, não deu tempo de pegar ainda, mas até o final da semana muita gente vai estar sabendo disso, e nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro você vai ver isso aqui se repetir em vários estádios. Me cobre se isso não acontecer. Esse é algo que nasce do povo. Aqui não tem ninguém pedindo nada. E isso aqui mostra que o fim está muito perto do seu Luiz Inácio. Gente, o Lula fez um evento que ele tinha que fazer, não tinha como escapar desse evento. Ele foi obrigado a fazer esse evento do 7 de setembro. E esse evento depois muito contra ele. Esse evento realmente foi um evento que complicou a vida dele. Escuta aqui o Gustavo Gayer falando a respeito. Ele que esteve no programa da Jovem Pan. E ele vai falar a respeito dessa situação. Bom, Ana, tem que colocar também nessa equação que foi passada uma ordem para os colaboradores, funcionários de todos os ministérios, para que eles estivessem na esplanada dos ministérios, e mesmo assim eles não foram. Nem mesmo os funcionários cujos cargos dependem, né, de obedecer às ordens políticas quiseram comparecer no evento de ontem, que na verdade mostra duas coisas, não apenas a desaprovação do Lula, mas também o descrédito que se encontra agora às Forças Armadas brasileiras, já que, afinal de contas, o desfile, normalmente as pessoas iam para esses desfiles por dois motivos, né? Não é apenas a questão do presidente ou do governo, mas também para celebrar as Forças Armadas, né, que estavam ali, as forças de segurança, que caíram no descrédito do nosso país. E as imagens de ontem, sim, são de entristecer qualquer brasileiro. Ver aquele deserto, né, aquela cena completamente desolada, enquanto no mesmo momento, lá na Avenida Paulista, você tinha 50, 100 vezes mais pessoas comparecendo no evento daquele que perdeu nas eleições. Isso é muito curioso. E detalhe, lá
lá em Brasília, não estava só o Lula, né? Tava toda aquela cúpula que se diz ser a detentora do poder e da democracia. Todas aquelas pessoas que se projetam como os democratas, os verdadeiros defensores da nossa democracia, aqueles cuja população brasileira deve eternamente gratidão, estavam lá, mas infelizmente não tinha mais ninguém para agradecê-los. Ontem nós tivemos essas duas imagens que mostram claramente a situação que o Brasil está agora, né? Quem diz que que representa a vontade do povo não tem povo, e aqueles que muitos falam que é um ditador estava com dezenas de milhares de pessoas ao seu lado. Tá aí o Gustavo Gayer falando a respeito dessa situação lá de Brasília. Eu vou trazer imagens para você, enquanto eu falo, você vê comigo aqui. Olha só, aqui imagens de Brasília. Imagens lá da esplanada dos ministérios, né? Imagens aéreas. Vou tirar o som aqui, apenas o som do helicóptero. Mas olha as imagens. Tá vendo gente aí? Fala para mim, tem gente aí em algum lugar? Se você busca na internet as imagens disso aqui com o Bolsonaro, o gramado aqui era todo cheio, totalmente tomado. Tem ninguém. A gente não vê nada. Aí fala da arquibancada. Arquibancada são esses pedacinhos ali próximo à pista, mas são pedaços pequenos. 20 mil pessoas aonde? Diz os organizadores que tinha 20 mil. Cheguei a ouvir até alguns falando 30 mil. Aonde? Em que lugar? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver mais uma vez. Quem sabe a gente acha os 20 mil. Imagem aérea, tá aqui o desfile, né, do exército. Cadê as pessoas? Gramado seco ali, falta de chuva, né? Cadê as pessoas? E aí lembre que pais que levaram filhos, que foram desfilar, olha essas casinhas lá, essas arquibancadas cobertas, é onde está as 20 mil pessoas. Aí eu pergunto para você, cabe 20 mil pessoas ali? Eu acredito que não. E ali são convidados, ali está inclusive está o Lula e seus convidados, né? Por sinal, o pessoal está sendo maldoso, dizendo que todos os votos do Lula estavam ali com ele no setor ali das celebridades, digamos assim, né? Ali está o pessoal do STF, alguns ministros, tal, diz que estava 100% dos votos do Lula estavam ali. 100% não, mas sei, né? Não sei. Enquanto isso, olha a situação que estava na Paulista. No evento da Paulista estava assim, ó, um drone passando aí em cima do pessoal, mostrando. Estava desse jeito. E aí você vai ouvir eles falando que tinha 20 mil pessoas lá e tinha 40 mil aqui. Alguns falam em 30 mil pessoas lá e o número mais alto que eu ouvi, então, de 50 e poucos mil aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Como não faz sentido também o homem que ganhou as eleições não ter povo. Aonde ele vai, você não vê ninguém na rua. Não, eu tenho um amigo de Salvador que o dia da eleição do Lula, ele mora no lugar alto, e ele fez um 360 mostrando, ele falou assim, Marcos, esse cara ganhou aqui do jeito que ganhou 70% dos votos. Cadê? Não tem um foguete, não tem uma carreata, não tem uma buzina, não tem nada. Nada. Agora olha a situação dele em Brasília. Não tem nada. E tem menos que tinha no ano passado, que já não tinha nada. No ano que vem vai ter menos ainda. E aí você vê algumas coisas, eu vou deixar isso aqui, vou repetir no próximo vídeo, ou daqui a 2 vídeos, mas enquanto isso, olha o flagra que pegaram aqui, ó. Foi postado aqui pelo deputado, o Ricardo Arruda. Olha a conversa informal aqui, ó. Chamou de canto, aqui é o Moraes, né, esse que está de costas, e ele está com o Alckmin conversando com o Pacheco. E eu não dei importância no primeiro momento para essa conversa, mas olha o quanto o Pacheco está desconfortável. Olha, põe a mão no queixo, olha para um lado, olha para o outro, ele está só ouvindo, ó. Só o Moraes fala, o Alckmin, se você pegar quando começa o vídeo, principalmente, ele está concordando. Agora ele sai, continua o Moraes falando, e o Pacheco está olhando para o nada, olhando para o vazio, olha para trás. Está totalmente desconfortável, cruza os braços, vários sinais corporais ali. E daí chega a informação de que depois teve um churrasco. O Lula convidou todo mundo para o churrasco. Adivinha quem que não foi no churrasco? O Pacheco não foi no churrasco. Pelo menos a informação que eu encontrei na internet, que o Pacheco recusou, não foi para o churrasco. Será que ele não foi para não ficar mais um tempo lado a lado ali com o Alexandre de Moraes? Será que está se sentindo pressionado o Pacheco? Ele sabe o que estava acontecendo e ele sabe o que iria acontecer em São Paulo. E ele sabe o que o povo pensa dele. E ele sonha em ser governador de Minas. E agora o Bolsonaro lança o Cleitinho contra ele. Uma covardia, né? É a seleção brasileira contra o time sei lá, um time de pelada de um fundão de vila. Estranho, bem estranho. Situação bem desconfortável do Pacheco, pelo menos a impressão que me deu. Isso para mim nos comentários, o que você achou? O fim do Lula está próximo. E para mim o fim do Lula, ele começou com Silvio Almeida, inclusive parece que vai ter um pedido de impeachment em relação ao Silvio Almeida, porque até o que tudo indica ele sabia e permitiu que isso acontecesse. Mas para mim, sinceramente, essa manifestação no Couto Pereira é o início do fim do Lula. É o início do fim do Lula. E aposto com você que isso vai começar
a acontecer em todo o evento, começando pelos jogos de futebol. Vamos ver o que acontece no final de semana. Daqui a pouco a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele que não teve voto. Daqui a pouco a gente vai falar dele e das milhares e milhares e dezenas e centenas de milhares de pessoas que estiveram na Paulista ontem para acompanhar ele e acompanhar a turma da direita. Grande abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.